Provérbios 3, versículo 32. Provérbios 3, 32, diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a confusão, a desonra. Deus amado, continue olhando para nós com teu olhar de graça, de misericórdia, e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Que o Espírito do Senhor nos dê discernimento para compreendê-la, entendê-la e praticá-la para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Para você, o que é um paradoxo, uma discrepância? Para você, há diferença entre o ímpio e os que servem a Deus? Terceira pergunta: qual é essa diferença? Qual é a diferença? O texto que nós lemos, o autor sagrado ele vem falando desse paradoxo entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E muitas das vezes há uma confusão muito grande. Sabe por quê? Porque muitas vezes somos jogados, lançados na vala comum. E que é um equívoco muito grande. A universalidade, onde as pessoas falam, todo mundo tem Deus no coração e no final das contas todo mundo vai ser salvo. Então não precisava Jesus ter morrido na cruz. Então muitas vezes isso é jogado na vala comum. O evangelho é jogado na vala comum. E esse equívoco talvez aconteça por falta de conhecimento, ou por conveniência, ou por conivência. O fato é que acontece. Mas a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus deixa bem claro sobre o assunto. Eu gostaria de compartilhar sobre isso hoje. A discrepância entre os que servem a Deus e os que não servem. Vamos repetir? A discrepância entre os que servem a Deus e que não servem. A gente fica muitas vezes preocupado, mas a gente vai magoar, vai ferir. Não, a gente precisa pregar a verdade, independentemente das consequências. Amém, irmãos? A gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa pregar a Bíblia, independentemente se as pessoas vão gostar ou não. Até porque nem todos vão se agradar do evangelho, mas todos precisam ouvir o evangelho. Amém? Em primeiro lugar, a discrepância entre os que servem e os que não servem a Deus está aí no texto. Enquanto o Senhor abomina os que não servem, aos que servem, Ele concede intimidade. Ele trata com intimidade. Olha o que diz o texto. E a Bíblia diz em Salmo 25:14 que o Senhor se deixa achar. A intimidade do Senhor, o relacionamento, a comunhão com o Senhor é para quem? Para quem os temem. E o que é temer na Bíblia? Para os que obedecem à palavra de Deus, aqueles que submetem à palavra de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos essa realidade. Há essa diferença muito grande sim, há uma discrepância muito grande sim, e precisa haver sim, porque se não haver essa diferença, nós vamos entrar na vala comum e que todo mundo é igual, e não é. Perante a graça e a misericórdia de Deus somos iguais, mas perante o mundo, os que servem a Deus, precisa ser diferente e agir diferente do mundo. Amém, irmãos? Precisa. O nosso mal é esse, que a gente quer parecer com o mundo. Nós não temos que parecer absolutamente nada com o mundo. A igreja não tem, o mundo não tem nada para a gente copiar. Eles é que tem que copiar a igreja. As nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa vida com Deus. Amém, igreja? Ah, sim.
E se não há, está errado. Se não há diferença, está errado. Deus abomina a prática do ímpio, sim. Deus ama o pecador. Mas Deus abomina o pecado. Os que não servem a Deus, eles abominam o reino de Deus. Veja o que as pessoas falam, os crentes. Veja o mundo escarnecendo do evangelho. Veja, irmãos, o ímpio escarnecendo do evangelho. Eu vi essa semana um vídeo, uma reportagem, alguém fazendo sobre a praça lá no Rio de Janeiro, que eu nem sei, o Sambódromo. Como é? Sambódromo, é. E ele fazendo a reportagem lá, que no carnaval do ano atrasado, o que aconteceu? Todo mundo sabe, do ano passado. Estavam escarnecendo de Jesus Cristo, sim ou não? Arrastaram, brincaram. A gente não pode achar essas coisas comuns. Eles escarnecem de Cristo. O ímpio não tem compromisso. Ele não tem esperança. Não tem perspectiva do novo. Há uma diferença? Há sim. Eles acham que tudo resume o aqui e o agora. E não é assim. E não é assim. Os ímpios mudam a verdade em mentira. Está em Romanos 1. Eles trocam a verdade pela mentira. Eles zombam do evangelho, zombam da Bíblia, zombam de nós. E Salomão, no final da sua vida, escreve, e ele percebe essa realidade no seu contexto, e muito mais agora no nosso contexto. O Senhor abomina sim a prática do... Nós precisamos falar assim, Deus ama você, mas Deus abomina o seu pecado. Hoje, nos nossos dias, homens maus são heróis. Adúlteros, prostitutos são heróis. Vocês já viram o contexto que nós estamos vivendo, irmãos? É essa a verdade, é isso que nós estamos vivendo ou não? E onde é que está essa diferença? Os verdadeiros servos do Senhor é que tem que se preocupar com essa diferença e viver de fato na intimidade, como o texto está dizendo. Mas aos retos, trata com intimidade. E a igreja de Cristo espalhada na face da terra perdeu a intimidade com Deus. Mas por que a igreja perdeu a intimidade com Deus? A igreja perdeu a intimidade com Deus porque a igreja sou eu, a igreja é você. Nós, na nossa individualidade, nós perdemos a intimidade com Deus. A Bíblia não é mais apreciada como já fora. Eu sei que aqui no Lapão não acontece isso não, mas veja bem, quantos minutos, horas, você passou no WhatsApp hoje? Agora, quanto tempo você leu a Bíblia hoje e orou? Me diz aí. Qual é a diferença que nós estamos fazendo do ímpio? Qual é? Há uma discrepância. É para ver. Se não há, está errado. O grande equívoco de alguns é comparar o ímpio com o servo com o peso terreno. E a Bíblia diz que Deus não pesa com o peso terreno, é com o peso de glória. Diz em Malaquias, há um memorial. Amém? Muitas vezes as pessoas são medidas pelas coisas terrenas, são comparadas pelo que conquistou. Ah, fulano é uma pessoa abençoada porque ela tem carro, tem fazenda. Ah, ele trabalhou e conquistou muitas coisas. Ah, não, fulano é um arrebentado, quer estar com isso, não teve nada na vida. Sabe por quê? As pessoas comparam com o peso terreno e Deus compara a mim e a você, os que são servos dele, com o peso de glória. Essa é a nossa preocupação. Deus está nos pesando com peso de glória. Bem-sucedido são teres, são coisas. As pessoas são comparadas por bens materiais. Sucesso, conquista, sucesso é sinal de dinheiro. E eu quero dizer para você que Deus nos pesa com peso de glória. Há uma discrepância
discrepância sim entre os que servem e os que não servem a Deus. Segundo, há essa discrepância, sabe por quê? Porque enquanto a casa do ímpio impera a maldição, na casa do servo do Senhor impera a bênção. Veja o que diz o texto. Veja o texto. A maldição do Senhor habita na casa do crente. É isso que está na sua Bíblia? Eu quero que a igreja leia. Leia aí, igreja. Tenha coragem de ler. O que é que está na Bíblia, igreja do Senhor? Abre a boca e fala. O que é que está na Bíblia? A maldição, o quê? E na casa do justo tem o quê? Abençoa. Mas o que é que a igreja está fazendo hoje? O que é que os crentes estão fazendo hoje? Tentando unir e juntar a bênção com a... Fala, estão com medo? A maldição. E ainda quer que o pastor abençoe. Aí a gente não sabe por que as consequências hoje. Porque a gente quis misturar a bênção com a maldição. E eu quero dizer para você que óleo não se mistura com água. Óleo não se mistura com água. Eu já conversei com várias irmãs nesses 23 anos de ministério. Várias irmãs. Vários irmãos. E todos que tentaram juntar a bênção com a maldição sofreram as consequências. E muitos deles pagam as consequências até hoje. E muitos de nós pastores não temos coragem de falar isso dos púlpitos, pastor Roberto. Porque não agrada. Não massageia o ego. E a igreja precisa acordar. A igreja de Cristo precisa acordar. Nós precisamos acordar. Salomão passou a experiência de todas as maneiras. E ele diz, olha, na casa do ímpio há maldição. E na casa do servo, eu não estou falando de crente, estou falando de servo, de serva, a bênção de Deus. A bênção de Deus. Irmãos, veja que negócio doido, que negócio louco, mas está na Bíblia. E outra coisa, o pastor Roberto até falou aqui, a gente muitas vezes confunde prova, luta, deserto com maldição, que não tem nada a ver. Prova e luta, todos nós passamos. Isso não quer dizer que não passemos por luta, porque somos servos do Senhor. Não quer dizer que não passemos pelo deserto, não quer dizer que não passemos por dificuldades, não quer dizer que não passemos por percas. E muitos confundem. A maldição é algo enraizado. É algo que se perpetua por décadas. Quer ver o que é maldição? Por exemplo, se você for levantar uma árvore genealógica, eu nunca estou citando família de ninguém, mas nós temos família, levanta uma árvore genealógica. A avó engravidou antes do casamento. A filha engravida antes do casamento. Aí vem a neta, engravida antes do casamento. A avó casou com o ímpio. A filha casa com o ímpio, o neto casa com o ímpio e começa se perpetuando. Isso é maldição. Sim ou não? Maldição. O avô era alcoólatra. O filho é alcoólatra. O neto é... E aí vai. O pai era... Aí o filho é, o neto é alcoólatra. O avô era prostituto. O pai é, o neto é, o bisneto é e vem. Geração em geração. Isso tem acontecido ou não nas nossas famílias? Sim ou não? Igreja, abre a boca, sim ou não? Então há diferença sim entre o ímpio e o crente. E o servo de Deus. Na casa do ímpio habita a maldição. Mas nós gostamos do que é ruim, a gente quer juntar a bênção com a maldição. Quer ver uma coisa? Puxe na árvore genealógica. Veja uma casa, uma família, que alguém prostituiu e adulterou, e veja a árvore genealógica. O pai prostituiu, o avô prostituiu, o filho prostituiu, a mulher traiu o marido, aí a mãe, a filha traiu o marido traiu a esposa, o filho trai a esposa e por aí vai. Olha isso, irmãos.
Olha isso. A igreja precisa acordar para essa realidade, para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E que nós tenhamos coragem de olhar para eles e falar: não cometa o erro que eu cometi. Eu ouvi de um presbítero, rapaz, que homem de coragem. Nós almoçando na casa dele, toda a família. A mulher já era convertida, e a gente conversando e compartilhando o evangelho. Ele falou: hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não casaria com a minha esposa. Os filhos chegou a olhar assim para ele. Aí ele foi relatar tudo o que aconteceu. E eu pago um preço alto até hoje. Embora hoje ela já seja convertida. Mas eu pago. Porque as consequências ficam. Sim ou não? A gente precisa ter coragem de falar para os nossos filhos: não entre. Nós não podemos proibi-los. Não, eles são de maior, as decisões são deles. Mas falar: meu filho, você pode pagar um preço muito alto. Minha filha, você pode pagar um preço muito alto. Não faça isso. Irmãos, vamos para frente. Quantas famílias que o avô suicidou, que o filho suicidou, que o neto suicidou e que a família toda tem espírito suicida? Você não conhece nenhum assim? Sim ou não? Maldição, irmãos. Maldição. Drogas. Vejam, se não tem. Puxa a raiz. Criminalidade, puxa. Puxa, fofoca. Fofoca é maldição. Vem de família em família, de geração em geração. Pode observar, a fofoca. O pai é fofoqueiro, o filho é fofoqueiro. Compra e não paga, o pai é mal pagador, às vezes o filho é mal pagador. É a maldição, isso é maldição. Mentira, família de mentirosos, eu já conheci várias. As pessoas mentem por brincadeira. Quer ver outra coisa que é maldição? Sensualidade. A sensualidade tem imperado, a pornografia. Amados, isso é terrível. Sexo fora do casamento, terrível. Gravidez, terrível. Avareza, terrível. Violência, terrível. E divórcio. Divórcio. Tem famílias que o pai divorciou, o filho divorciou, a filha divorciou, o neto divorciou, e veio essa geração. E a gente acha que é normal e não é, é uma maldição. E nós que temos o poder de Deus na nossa vida, e nós que já conhecemos o Evangelho, a gente precisa orar a Deus e quebrar esse laço de iniquidade para a glória de Deus no seio da nossa casa e da nossa família, no nome de Jesus. Amém, igreja? Na casa do servo do Senhor, mesmo que nós passemos por situações difíceis e herdemos situações de malditas na nossa vida, nós entregamos a vida para Jesus, Jesus pode quebrar isso. A gente precisa quebrar e pedir a Deus que quebre na nossa casa e na nossa família, no nome de Jesus, amém? Porque Deus é o Deus de misericórdia e Ele intervém, igreja, Deus intervém e quebra. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ele diz: eis que te proponho hoje a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivas. Você passou o que eu passei, que a gente vai achar que é comum. Não, a gente precisa orar para que as nossas gerações não sofram as maldições que nós herdamos dos nossos pais, que nós herdamos das nossas ancestrais. Amém? O sangue de Jesus é poderoso para quebrar, anular, aniquilar toda maldição na minha e na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amados, desde que obedeçamos a palavra, Deus quebra. Deus vai intervir. E a maior bênção numa família não é a financeira. A maior bênção numa família não são os recursos. A maior bênção numa família não são as fazendas. A maior bênção numa família é a união, é a comunhão, é a unidade que essa família vive. Amém? Veja bem, tem família que é bem sucedida, o pai morre, deixa confusão, os irmãos ficam intrigados por causa de herança. Aonde é que está a bênção nisso aí? Tem irmãos que antes do pai e da mãe morrer já começa a brigar por herança. E quando morre, só falta sair tiro e facada. Isso não é bênção, é maldição. Mas também conheço várias famílias que têm coisas e muitas coisas, e não há discussão por nada disso.
e são unidos. É isso aí. A bênção da união, da comunhão e da paz, isso é prosperidade. Amém? Isso é bênção. As pessoas confundem teres com bênção, que não tem nada a ver. Há discrepância sim, entre os que servem e os que não servem a Deus. Em terceiro lugar, enquanto eles zombam do perverso aos seus servos, Deus concede a sua graça especial. Deus zomba do perverso, sim, está na Bíblia. Olha o que diz o texto. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E o salmista no Salmo 2, a Bíblia diz que Deus zomba, literalmente, dos ímpios, porque os ímpios são escarnecedores e zombam do reino de Deus. Como se Deus ficasse lá do céu e olhasse e falasse, coitados, aonde vão parar com todo esse escarnecimento? Onde vão parar com toda essa zombaria? Meus amados irmãos, muitas vezes nós não compreendemos. O que mais tem hoje são escarnecedores do Evangelho. Na nossa própria cidade tem pessoas, não vou falar não por questões éticas, que odeia crente, mas vai atrás do voto do crente. Tem políticos que não quer ver um crente na frente dele, mas vai atrás do voto dos crentes. Escarnece dos evangélicos, escarnece dos crentes. Meus amados, e a gente fica, sabe? É assim mesmo, é normal. Mas o pior, que a Bíblia diz que os zombadores não estão lá fora não, estão dentro da igreja também. Filipenses 3, Paulo diz, sede meus imitadores. Aí Paulo fala, olha, muitos são escarnecedores e inimigos de quê? Da cruz de Cristo. Filipenses 3,17. São inimigos da cruz de Cristo. Tem escarnecedores dentro do próprio arraiar, do povo de Deus que não era para ver. Tem crentes que escarnecem do Evangelho. Quando é que um crente escarnece do Evangelho? Quando ele não busca obedecer o Evangelho, ele está escarnecendo do Evangelho. Quando troca Jesus pelas coisas do mundo, isso é escarnecer do Evangelho. Quando não priorizamos o reino de Deus, isso é escarnecer do Evangelho. São os dias maus, os dias difíceis que nós estamos vivendo. Os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja muitas vezes. É o que o Senhor fala no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus 15, que ele diz, acautelai-vos dos cães, dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas ovelhas, que vêm travestidos de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos vorazes. São os dias que nós estamos vivendo. E muitas vezes a igreja se escandaliza com essas coisas que não era para se escandalizar, porque Jesus já alertou para a gente ter cuidado e acautelar. E a gente fala, como é que aconteceu isso? Como é que o pastor fez isso? Como é que um líder fez isso? Como é que está na Bíblia. Ele já nos preparou para isso. São os dias maus, os finais dos tempos. O Senhor nos advertiu. Nem todos que dizem o quê? Senhor, Senhor. Ah, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios. Mas em teu nome, no louvor lá da igreja do Lapão, eu fiz pessoas chorar. Na pregação, pessoas se converteram. E Jesus vai falar o quê? Não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos, isso é sério. Há diferença sim. Entre os que servem e os que não servem a Deus, há sim. Mas isso não é motivo para nos desesperarmos, nos preocuparmos. Simplesmente creiamos que o Senhor concede aos seus servos a sua bênção, o seu favor. Não importa o que esteja acontecendo aí fora, não importa se o mundo está de cabeça para baixo, não importa se o mundo esteja em guerra, Deus cuida dos seus servos, das suas servas. E por último, há a discrepância entre os que servem e os que não servem a Deus. Enquanto os ímpios são envergonhados, os servos do Senhor serão honrados. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 35. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a confusão. A diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Enquanto os ímpios serão envergonhados, os servos do Senhor serão honrados. E há algo interessante no Mateus 25. Veja o que a Bíblia fala em Mateus 25, 25, irmãos.
do versículo 31 em diante. O evangelista Mateus falando sobre a grande tribulação, falando sobre a vinda do Senhor. Ele falando sobre o grande dia do Senhor. E muitas vezes a igreja não está atenta a essa realidade. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará um dos outros. O pastor separará dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e entrarei na posse do reino dos deuses, que está preparado antes da fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Percebam a diferença que há entre os que servem e os que não servem a Deus? É que os que não servem a Deus serão envergonhados, mas os que servem a Deus serão honrados perante todas as nações. Nos atentarmos para o que diz a palavra de Deus. Seremos honrados. Talvez hoje você esteja passando por lutas, por provas, esteja sofrendo, passando por momentos que você jamais gostaria de passar. Mas lembre-se de uma coisa: você vai ser honrado aqui, e você vai ser honrado no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja perante todas as nações. Todas as lutas, todos os desertos, todas as perseguições que você está sofrendo, ou virá a sofrer, por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo, vai chegar um dia que você vai ouvir um sonoro: vinde a mim, benditos do meu Pai, e entrarei no reino dos céus, que está preparado antes da fundação do mundo. E aqueles que escarneceram de você, de mim, de nós, ele falará diante de todas as nações: apartai-vos de mim, filhos do demônio, não vos conheço. Vá para o inferno, que compete ao demônio e a vocês, seguidores. Serão humilhados, sim. Os ímpios que não honram a Deus, que não servem ao Senhor, serão envergonhados, sim. Não compete a você e a mim julgá-los, mas o Senhor há de julgar, está na sua palavra. Está na sua palavra. Há discrepância, sim ou não, entre os que servem e os que não servem a Deus. Há diferença ou não entre os que servem e os que não servem a Deus. Você olha para o ímpio e vê o ímpio com carro zero. Você olha para o ímpio e vê o ímpio com casa boa. Você olha para o ímpio e vê ele prosperando, enriquecendo, e você fazendo a feira a pulso. Não olhe para isso. Não olhe para essas coisas. Não olhe. Não olhe para essas coisas. Não é isso que vai definir se você é servo ou não de Deus. Não é isso que vai definir a sua prosperidade na presença de Deus. Não é isso. Não é isso. Não se preocupe com isso. Você está passando pelo vale árido? Você está passando pelo vale de Beca? Você está passando pelo arroxo? Você está passando por humilhação? Mas você sabe por que você resistiu até aqui? Porque o Senhor é contigo. Sabe por que você chegou até aqui? Porque o Senhor tem te carregado no colo. Você sabe por que você chegou até aqui? Porque você é servo, e o seu servo o Senhor cuida. Ele zela. Quando João ele faz a descrição do céu, da Nova Jerusalém, muitos ficam perplexados com pedra de jaspe, sardônio. Muitos ficam abobados com o quê?
ruas de ouro. Mas o mais importante não é isso. Isso é para fazer uma descrição de como é o céu. Mas o que me chama mais a atenção em Apocalipse 21, 23, 24, meus amados, é que ele diz que a cidade não precisará de luz, porque a presença de Jesus, a glória do Senhor, resplandecerá, iluminará a cidade, e eu e você vamos estar nessa presença, na presença eterna, gloriosa do Senhor, muito mais que ruas de ouro. O que eu anseio não é pisar nas ruas de ouro. O que eu anseio é ficar contemplando a beleza da glória de Deus. Mas enquanto esse dia não chegar, nós podemos desfrutar da presença da glória de Deus aqui. Se não em total plenitude, mas nós podemos. Ore e busque. A música que nós ouvimos aqui, o Ministério do Louvor cantando. O novo de Deus. Acender a chama no nosso coração, o fogo de Deus. É disso que nós precisamos. Do fogo de Deus no nosso coração. Do fogo de Deus na nossa vida, na nossa alma. E muitas vezes nós estamos desfrutando disso, porque nós estamos preocupados com o mundo. Nós estamos preocupados com a prosperidade do ímpio. Lembra do Salmo 73? O salmista falou assim, olha, ele começou a invejar o ímpio. E ele chega a dizer, quase resvalaram os meus pés. Eu quase me desvio. Eu comecei a tirar os olhos do meu Deus, da glória de Deus. Comecei a contemplar o ímpio e eu quase caio. Eu quase resvalo os pés. Mas até que atinei e voltei-me para a casa de Deus, para o Deus da minha vida, para o Deus da minha salvação. E eu recobrei o ânimo e voltei para a presença de Deus. A igreja presbiteriana de Lapão precisa da presença de Deus e de mais nada. É disso que nós precisamos. É que Deus acenda no nosso coração fogo do avivamento, fogo do Espírito. É disso que nós precisamos. Porque o que nos vai fazer resistente para as lutas que virão é a nossa comunhão com Deus. É a nossa intimidade com Deus. É a nossa intimidade com Deus. E nós estamos perdendo. E nós precisamos recuperar no nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu quero concluir esta palavra, citando as palavras do profeta Malaquias. Se você puder abrir Malaquias aí, coladinho em Mateus, no capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Senhor, atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para que eu teme ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, olha aqui a diferença. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus, será para o Senhor particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e que não servem a Deus. Os que servem a Deus são particular tesouro, aleluia. Deus não esquece dos seus servos, Deus não esquece das suas servas. Cada lágrima sua, cada lágrima minha, Deus acolhe. E no devido tempo de Deus, aprove a Ele ministrar graça, cura, renovo e restauração sobre a minha e a sua vida.
gostaria de convidá-los a orar. A diferença entre os que servem e os que não servem. A gente muitas vezes despreza essa diferença, mas há. E não tem como desprezar essa realidade. Nós precisamos nos atentar para essa realidade. Nós precisamos nos voltar para Deus. E pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça. Em nome de Jesus. Pedir a Deus perdão. Pedir a Deus que intervenha. Nessa noite, falou: olha, Deus, eu fiz algumas besteiras. Eu cometi alguns equívocos. Eu não tenho como voltar atrás. Alguns têm como voltar atrás, outros não. Outros não. Mas eu quero que o Senhor quebre da minha vida todo laço de iniquidade. Eu quero que o Senhor quebre da minha vida toda maldição. E quero que o Senhor me dê graça para suportar as consequências. Sem murmurar, sem reclamar do Senhor. Porque talvez o que passamos hoje seja consequência de uma escolha errada lá de 20, 30, 40, 50 anos atrás. 30 anos, 15, 10, não importa. Tem coisas que dá para consertar, tem coisas que não. É aprender a conviver. É aprender a conviver. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus pode refrigerar o teu coração e a tua alma nesta noite. Deus pode renovar o teu ânimo nesta noite. Deus pode tirar da tua mente toda a seta do inferno, de espírito de acusação. Deus pode arrancar hoje. E você daqui para frente, de hoje para frente, tem uma caminhada diferente para a glória de Deus. Você é servo, você é serva. Eu sou servo, nós somos servos. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes para a glória de Deus. Somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes porque temos Jesus. Servimos a Jesus, amamos a Jesus e precisamos obedecer a Jesus. Incondicionalmente. Em nome de Jesus. Se porventura essa palavra de hoje já desafiou o seu coração, em alguma área da sua vida, eu não estou aqui lhe acusando, pelo amor de Deus, não interprete desta forma. Interprete a Bíblia como palavra de Deus. E você quer essa oração. E você, juntos, vamos orar para que aquilo que nós fizemos de errado não respingue nos nossos filhos. Eu gostaria de orar nesse momento. Se você entende que essa palavra te desafiou em alguma área, aí mesmo no seu lugar você vai ficar em pé e nós vamos estar orando juntos, clamando ao Senhor juntos, em nome de Jesus. E não aceitando a hipótese de forma alguma a acusação de Satanás. Nunca, jamais. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já pagou, o preço já foi pago. Veja o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já fez. E o que Ele é capaz de fazer. O que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Tão somente obedeçamos, tão somente nos humilhemos na presença de Deus. Não entenda o pastor mal, mas daqui para frente, nunca mais queira unir bênção com maldição. Nunca abençoe aquilo que Deus não abençoou. Pastor, mas é meu filho, é minha filha. Continue amando, continue pregando para ele. Mas continue falando para ele: meu filho, minha filha, a escolha é sua. É você e Deus. Mas esse negócio pode acabar em maus bocados. Reflita, oriente. Você não pode tomar decisão para o seu filho, eu não posso tomar decisão pelas minhas filhas. Mas eu falo sempre para elas: as decisões de vocês têm consequências. Se boas, consequências boas. Se más, consequências más. Não é odiá-los e nem deixar de amá-los, de orar, jamais. Mas nunca deixar de falar a verdade. Nunca deixar de falar: olha, esse caminho pode te levar à morte. O de vida é esse. Os irmãos compreenderam? Amém. Amado Deus,
para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh Deus, nós somos tão complicados, nós seres humanos. E muitas vezes nós complicamos, muitas vezes até o que é fácil. E nós te clamamos por misericórdia nessa noite. Senhor Deus, nós te clamamos que tudo aquilo que fizemos, que te desagradou, já te pedimos perdão e nessa noite nós reforçamos e pedimos perdão ao Senhor. E te pedimos que não respingue nos nossos filhos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que o meu erro não respingue nas minhas filhas. Que o erro das gerações passadas, dos nossos pais. Deus, as legalidades que eles deram no mundo espiritual, que o diabo vem cobrar de nós te pedimos em nome de Jesus, nós colocamos aos pés da cruz, debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue poderoso para aniquilar todo o mal. Quebra, Deus, as correntes, as cadeias da ganância, da luxúria, da sensualidade, da mentira, do engano, da preguiça, do adultério, da prostituição. Oh Deus, quebra tudo. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor traga cura nas nossas vidas, na vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai, quebra a maldição do divórcio, do abandono de lar, da intriga, da contenda, do ódio, do rancor, do ressentimento. Quebra, Pai. Espírito de murmuração, quebra. De miséria, quebra. De avareza, quebra. E ministra comunhão, unidade, paz. A paz do Senhor que excede todo o entendimento humano seja ministrada nos nossos corações nessa noite. E de todos aqueles que nos ouvem, Pai. Toda a família da tua igreja, aqueles que não estão presentes aqui, nós abençoamos também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos viver intimidade contigo. Desperta-nos para orar de madrugada. Desperta-nos para orar em todo o tempo. Desperta-nos para ler a tua palavra. Desperta-nos para compartilhar do evangelho, Pai. Aproveitar cada oportunidade. O Senhor está voltando. Os dias estão se findando. Então não permitas que percamos tempo com coisas secundárias. Mas que aproveitemos cada dia, cada momento. No nome de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. O Senhor das nossas almas. O Senhor da tua igreja. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que Deus te dê a paz. Amém.